Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Capítulo acerca do que veio da rigidez para aquele que adora Allah diante da sepultura de um homem virtuoso. E como será o caso daquela pessoa que adora o próprio homem? No livro do Sahih, segundo Aisha, radiyallahu anha, contou que Salama, radiyallahu anha, mencionou para o mensageiro de Deus, sallallahu alaihi wasallam, uma igreja que ela tinha visto nas terras de Al-Habasha, nas terras da Abissínia, e das imagens que lá tinha. Então ele disse: são aqueles que, quando morre o homem virtuoso ou um servo virtuoso, constroem uma mesquita sobre os seus sepulcros e desenham nela aquelas imagens. Essas são as piores criaturas diante de Allah. Portanto, estes juntaram duas tribulações, duas fitna: a provação, a tribulação das sepulturas, das edificações nas sepulturas, e a tribulação das estátuas, das esculturas. E através deles, ou seja, de Aisha e Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhum, segundo ela disse: quando a hora da morte do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, se aproximou, começou a colocar um pano no seu rosto, ou seja, Aisha começou a colocar um pano no seu rosto. Quando sentia um alívio, deixava descoberto. Então ele disse, enquanto estava naquela situação: maldição aos judeus e cristãos, que transformaram as sepulturas de seus profetas em mesquitas. E Aisha continua falando: alerta-se sobre o que eles fizeram. Se não fosse isso, a sua sepultura estaria destacada. No entanto, ele temia que transformassem em mesquita. Relatos de Bukhari e Muslim. E na narração de Muslim, segundo Jundub ibn Abdillah radiyallahu anhu, contou dizendo: ouvi o profeta sallallahu alaihi wasallam dizer, e ele disse 5 dias antes de morrer, dizendo: por certo, eu me recuso por Allah que eu tenha um querido dentre vós. Eu me recuso por Allah de tomar dentre vós um querido, pois Allah me tomou como um querido, assim como tomou Abraão, alayhi salatu wassalam, como um querido. E se eu fosse tomar alguém de minha nação como um querido, escolheria Abu Bakr como um querido. Radiyallahu anhu. Na verdade, aqueles que vieram antes de vós transformavam as sepulturas de seus profetas em mesquitas. E não transformem as sepulturas em mesquitas, pois eu vos proíbo acerca disso. Ou seja, o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu isso nos últimos dias de sua vida. Em seguida, enquanto estava nas agonias da morte, amaldiçoou aqueles que têm esta prática. Proibiu a oração diante do túmulo, mesmo que não se construa uma mesquita. Ou seja, é o significado do dito dela, do dito de Aisha: temeu-se que transformassem em mesquita. Pois os Sahaba, radiyallahu anhum, os companheiros do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, não queriam construir uma mesquita em volta de seu sepulcro, do seu túmulo, e todo local que se intenciona efetuar a oração se transforma em mesquita. Ou seja, todo local que se reza chama-se mesquita. Conforme o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: a terra foi tornada para mim um local de oração e pura. E na narração de Ahmad, segundo Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, contou, através do profeta sallallahu alaihi wasallam, dizendo o dito: dentre as piores pessoas são aquelas que serão alcançadas pelo dia do fim do mundo enquanto estão vivas, e aqueles que transformam os sepulcros em mesquitas. Narrado por Abu Hatim, Ibn Hibban e no seu livro Sahih. E nisso há questões. A primeira, aquilo que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam citou acerca daquele que constrói uma mesquita no sepulcro de um homem virtuoso para adorar-se a Allah, mesmo que a intenção do praticante seja correta. Ou seja, há proibição para aquela pessoa que constrói a sepultura com a intenção de adorar a Allah, mesmo com essa intenção virtuosa, torna-se incorreto e é um ato de idolatria. A segunda questão, a proibição das estátuas
e a rigidez nesse assunto. A terceira, a consideração do profeta, sallallahu alaihi wasallam, ao enfatizar nisso, como ele esclareceu isso primeiramente, em seguida, 5 dias antes de sua morte, voltou com o mesmo assunto. Depois, quando estava nas agonias da morte, não bastou a alertar, e alertou posteriormente. Ou seja, antes da morte, o profeta mesmo assim alertou sobre aquilo que ele já alertava em vida sadia. Quarta questão, ele proibiu a sua prática diante da sua sepultura antes da existência da sepultura. Quinta questão, ou seja, antes da existência da sua própria sepultura. Quinta questão, faz parte das tradições dos judeus e cristãos nas sepulturas de seus profetas, ou seja, era uma prática que os judeus e cristãos faziam nas sepulturas de seus profetas, tornavam como locais de adoração. Sexta, a maldição para eles por esse feito. Sétima, o propósito do profeta, sallallahu alaihi wasallam, é nos alertar acerca da sua sepultura. Oitava, a razão de não se destacar o seu túmulo, ou seja, a razão de que o túmulo do profeta não fique como um local prestigiado. Nona, no significado de transformá-lo em mesquita. Décima, ele comparou entre aqueles que transformam o túmulo em mesquita com aqueles que serão alcançados com o fim do mundo e mencionou a preocupação de não cair na idolatria antes da sua ocorrência junto com o seu final. 11ª questão, sua citação no sermão 5 dias antes de sua morte. A resposta contra 2 grupos que são os piores adeptos da inovação no Islã. Pois alguns predecessores tirou-os das 72 seitas, ou seja, o profeta sallallahu alaihi wasallam, entre outros ditos, ele menciona que 70 e poucos grupos estarão todos no fogo. Então, alguns dos predecessores que desviaram, não foi senão que tiraram esta parte da afirmação dos túmulos e do que foi mencionado, tirou-lhes dentre aquelas 70 e poucos grupos, seitas que foram mencionadas. Dentre eles, al-Rafida e al-Jahmiya. E o motivo de Rafida, ou seja, do Shia, é pela invenção da idolatria e a adoração dos túmulos. E são os primeiros a construírem mesquitas nos túmulos, ou seja, os xiitas são e foram os primeiros que construíram as edificações como mesquitas em túmulos. 12ª, o que ele, sallallahu alaihi wasallam, foi testado de severidade do seu fim no momento da morte. 13ª, o que ele foi honrado de ser querido. Ou seja, o profeta sallallahu alaihi wasallam, como disse, Allah me tomou como querido, assim como tomou Abraão, alaihi salatu wassalam, como querido. 14ª, a afirmação de que o querido é mais do que o amor. Ou seja, aquele atributo ou aquele adjetivo que o profeta Al-Khalil, é um atributo, um adjetivo melhor do que o amor, do que o amado. Allah tomou ele como um querido, assim como tomou Abraão como um querido. 15ª questão, a afirmação de que Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu é o melhor sahaba. 16ª e última questão, a indicação sobre a sua sucessão. Ou seja, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou que tomaria Abu Bakr como um querido, deu-se ali, entre as entrelinhas, que Abu Bakr seria a pessoa mais aconselhada para suceder o profeta sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah sayyidil fuqaha wa ala alihi wa ashabihi al ulama.